Quando uma pessoa está preparando uma refeição, normalmente ela experimenta, né? Para ver se o sabor está bom, se está bem temperado, ou se está faltando tempero. E às vezes ela experimenta várias vezes enquanto está preparando a refeição. Mas será que a gente pode dizer que essa pessoa ela está bem alimentada porque ela está experimentando a refeição que ela está preparando? Será que ela não precisa comer só porque ela está experimentando? Não, né? Para que ela possa estar bem nutrida, ela também tem que comer. Não adianta apenas experimentar o que ela está preparando. Podemos comparar isso com a nossa espiritualidade. Nós não podemos dizer que a nossa espiritualidade está forte e, consequentemente, a nossa amizade com Jeová está forte se a gente apenas experimentar as coisas espirituais, se a gente não estiver se alimentando em sentido espiritual. Então, nós temos algumas coisas que podemos dizer que na nossa rotina cristã são coisas que estamos apenas experimentando. Por exemplo, participar do serviço de pregação e nos preparar para o serviço de pregação. Isso é apenas experimentar, não é um alimento espiritual. Nos preparar para as reuniões também não é suficiente para manter a nossa espiritualidade, apenas se preparar para as reuniões. Ou no caso daqueles que vêm aqui e fazem uma parte para a congregação, fazer um discurso ou uma demonstração. Isso também não é o suficiente para se alimentar espiritualmente. Está apenas experimentando coisas espirituais. Então, para que a gente possa estar bem nutrido espiritualmente, exige algo mais sólido, exige mais da gente. E Jeová, ele sabia que nós precisaríamos dessas coisas e ele nos proveu. Ele deixou o necessário para nós, que nós pudéssemos tirar proveito e assim alimentar a nossa espiritualidade, aumentar o nosso conhecimento da verdade, agradar a Jeová e, consequentemente, ter uma amizade sólida com ele. E a Bíblia predisse que nós teríamos esse alimento espiritual em fartura no tempo do fim. Lembra dessa profecia? Vamos ver lá em Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Vamos ver aqui os versículos 13 e 14. Então, Isaías 65, 13 e 14 diz assim: Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová: Vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos gritarão de alegria por causa da boa condição de coração, mas vocês clamarão por causa da dor de coração e chorarão por causa do seu espírito quebrantado. Então, principalmente no início do versículo 13, nós vimos que Jeová deu uma garantia de que os que fossem servos dele não passariam fome, né? Teriam fartura em sentido espiritual. E realmente nós temos isso, né? Nós temos uma fartura em sentido espiritual, enquanto as pessoas no mundo passam fome em sentido espiritual. Elas não conseguem ter a nutrição espiritual que nós temos. Por isso que é tão importante a gente avaliar se estamos usando bem o que Jeová nos tem dado em sentido espiritual. Se nós estamos nos alimentando da maneira como deveria do que Jeová está nos provendo. E é o que nós vamos ver hoje nesse discurso. Nós vamos ver, então, o que Jeová nos tem dado em sentido espiritual e se nós estamos tirando o devido proveito ou não, o que nós podemos fazer para melhorar nesse sentido, né? Então, para que a gente possa se alimentar bem em sentido espiritual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar o meio que Jeová usa para nos prover o alimento espiritual. Jeová, como um Deus organizado, ele administrou, organizou para que as coisas chegassem para a gente de uma maneira que seria fácil de entender e que seria útil para a gente, né?
Então, a primeira coisa que Jeová fez foi designar alguém para cuidar daqueles que seriam servos dele no tempo do fim, né? E esse que foi designado para isso é Jesus. Então, Jeová designou Jesus para que ele pudesse, então, organizar as coisas e levasse aqueles que quisessem obedecer a Jeová para o novo mundo, né? O que Jesus fez, sendo o líder da congregação cristã? Jesus, então, ele designou pessoas que pudessem cuidar do nosso alimento espiritual aqui na Terra. Essas pessoas, ou esse grupo, a gente conhece como o escravo fiel e prudente, né? Então, Jesus fez isso, designou o escravo fiel e prudente para que pudesse, então, nos prover esse alimento espiritual. E é o que podemos ver aqui em Mateus 24, do 45 ao 47, que fala desse grupo que Jesus designou. Mateus 24, do 45 ao 47. Então, Mateus 24, 45 ao 47, diz assim, ó: Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz é aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Então vimos, conforme destacado aí no versículo 45, esse escravo foi designado para dar o alimento no tempo apropriado. É o alimento espiritual que nós recebemos. Esse escravo fiel e prudente, que nós sabemos que hoje, né, são os irmãos que fazem parte do corpo governante, eles têm essa responsabilidade dada por Jesus Cristo, de prover para nós e para o mundo inteiro o alimento espiritual, para que nós tenhamos os recursos para nos alimentar em sentido espiritual. Então, a nossa saúde espiritual e a nossa relação com Jeová depende desse canal. Depende do que o corpo governante, do escravo fiel e prudente, passa para a gente. Nós dependemos desse alimento espiritual, nós precisamos dele. E, claro, como é um meio usado por Jesus, nada mais correto ou nada mais justo da parte de Jeová e de Jesus que usassem pessoas que fazem parte dos ungidos, né, para isso, para que pudessem nos instruir, porque eles mesmos vão nos governar no futuro, né? Então, eles, como futuros governantes nossos, eles têm condição de fazer isso, de prover o alimento espiritual que tanto precisamos, o alimento apropriado que nós precisamos no sentido espiritual. Então, se nós reconhecermos esse meio que é usado por Jeová para nos dar o alimento espiritual, nós precisamos, então, recorrer somente a esse meio, esse canal, para se alimentar desse sentido espiritual. Qualquer outro meio que exista, que diga que está fornecendo alimento espiritual, não é um meio correto, né? Na verdade, é um meio falso, que é usado para poder iludir, né, enganar as pessoas de que estaria fornecendo o alimento espiritual. Então, nós precisamos recorrer a esse meio. Esse é o único meio que Jeová deixou e designou Jesus para que usasse. Então, assim fica mais fácil, né, para nos alimentarmos em sentido espiritual, sabendo qual que é o meio que nós temos que recorrer. Já facilita muito, né? Agora, o que nós temos de alimento espiritual provido por esse canal, pelo escravo? O alimento espiritual mais importante que nós temos, que o escravo nos provê, é a Bíblia, né? A Bíblia é o alimento espiritual mais importante que nós temos. E o que nós precisamos usar melhor, o que nós precisamos dedicar mais tempo para usar, para entender. Então, a Bíblia é o principal meio de alimento espiritual que Jeová deixou e que o escravo usa hoje, né? O fato de termos uma revisão atualizada, tantos recursos hoje, tanta informação na Bíblia que nós temos hoje, não é à toa, porque é o meio principal de nos alimentar em sentido espiritual. Nós temos que dedicar mais tempo para nos alimentar em sentido espiritual usando a Bíblia, né? Ela é um recurso extremamente importante para isso. Então, através da Bíblia, por exemplo, que a gente sabe por que o mundo está do jeito que está, como que o mundo vai ser no futuro, né? O que nós precisamos fazer para fazer parte desse novo mundo que Jeová promete. Então, a Bíblia é essencial para o nosso dia a dia. A Bíblia, por exemplo, é o que nos ajuda a agir da maneira que agrada a Jeová. A Bíblia é o que possibilita, ou que possibilitou, que muitos de nós aqui
talvez tenha mudado a sua personalidade para poder agradar a Jeová. Imagine, né? Se a gente não soubesse que precisaríamos nos revestir de uma nova personalidade para servir a Jeová. Imagine você ter que servir junto com um irmão que não mudou a personalidade dele, que é com a mesma personalidade que ele sempre foi. É muito mais difícil, né? Imagine o irmão ter que servir com você, com a sua personalidade antiga, né, que você tinha antigamente. Então a Bíblia possibilita isso, a nossa mudança de personalidade, para que nós possamos conviver bem e agradar a Jeová. Então ela é essencial nesse sentido. Então é muito importante, né, o uso da Bíblia. Por isso que ela é um uso constante. Lá em Efésios 4, 23 e 24, quando fala sobre essa questão da personalidade, lá fala que devemos continuar a renovar, né, a personalidade. Porque esse é um processo contínuo. Enquanto formos imperfeitos, nós temos que avaliar isso dia a dia. Sempre tem coisa para melhorar na nossa personalidade, né? Por mais brando talvez que a gente seja, mais calmo, mas mesmo assim tem coisas na nossa personalidade para melhorarmos. Então temos que fazer isso um processo contínuo. A gente pode melhorar cada vez mais, né? Até chegarmos na perfeição e não precisarmos mais nos preocupar com isso. Mas enquanto isso não acontecer, é um processo contínuo. Agora, a gente pensa que sim, as religiões lá fora, muitas religiões, né, cristãs, elas usam a Bíblia também. Por que elas não conseguem, talvez, ver isso que a gente vê na Bíblia, né? Então, são dois pontos, né? O primeiro a gente já viu porque não usa o canal que foi deixado por Jeová, que é o escravo. E o segundo, que é outra coisa que Jeová nos deu também, que é o Espírito Santo. Jeová só dá o Espírito Santo para as pessoas sinceras, as pessoas que querem mesmo servir a Ele. Então, se a pessoa não é sincera, não é humilde, Jeová não vai dar o Espírito Santo para que ela mude, para que ela entenda o que a Bíblia ensina mesmo e aplique na vida dela, né? Então, por isso que a gente vê muitas pessoas passam anos e anos nas religiões delas. Às vezes são estudiosos da Bíblia, muitas pessoas têm o hábito de estudar a Bíblia, mas falta a humildade, a sinceridade, para que Jeová dê a ela o Espírito Santo e ela entenda a verdade da Bíblia, né? E faça as mudanças que Jeová espera, assim como nós estamos nos esforçando em fazer, né? Então, o Espírito Santo é algo que Jeová dá também para nós, para que possamos servir a Ele da maneira correta. Outra coisa que nós temos também, que é provido por Jeová, são dádivas, né? A Bíblia fala que são dádivas em homens, que são os anciãos. Imagine as congregações funcionando sem ter os anciãos, tomando a dianteira, nos instruindo, nos aconselhando, né? Então, esse arranjo que foi deixado por Jeová é um arranjo muito amoroso e essencial para que a gente consiga, né, continuar servindo a Jeová unidos. Então, os anciãos eles têm um papel muito importante nisso, né? Por isso que temos que prezar muito o trabalho que os anciãos fazem na congregação. Eles falham, né? Não são pessoas imperfeitas. A Bíblia, no momento, diz que os anciãos não iriam errar. Erram, cometem falhas, né? Mas eles também estão se esforçando em fazer o melhor. Então, quando a gente analisa o trabalho que é feito pelos anciãos e consegue não dar atenção às falhas que cometem, assim como cometem igual como qualquer um de nós, fica muito mais fácil a gente apreciar o bom trabalho que eles fazem, né? Então, realmente, é muito importante a gente dar valor a isso que foi Jeová que deixou para a gente também. Jeová estabeleceu que fosse dessa maneira. Agora, além disso, o escravo fiel e prudente, ele tem também, através do estudo da Bíblia, eles têm provido outras coisas que nos ajudam também. Nós vimos aqui que Jeová proveu a Bíblia, o Espírito Santo e os anciãos. Aí o escravo também provê outras coisas para que nós possamos conseguir manter a nossa espiritualidade, né? Nos alimentar espiritualmente. O que é que o escravo nos dá, por exemplo? As publicações. Então, eu estava vendo ali, tem um balcão cheio de publicação, né? Revistas, livros, folhetos, publicações que nós usamos para o nosso estudo, publicações que nós usamos no serviço de pregação, mas todas elas servem para nos instruir, né? Então, são ferramentas importantes para a nossa espiritualidade. E, conforme nós temos visto cada vez mais, o número de idiomas, né? O nosso site, por exemplo, que é outra ferramenta provida pelo escravo, quase 1000 idiomas já, né? Então, isso não é à toa.
Isso é para que as pessoas tenham acesso ao alimento espiritual no idioma delas, né? Então, o site jw.org, o site da TV JW. Talvez os irmãos vão lembrar que quando saiu a TV JW em 2015, se eu não me engano, em outubro de 2015 foi o primeiro programa da TV JW. Só tinha inglês, né? E outubro de 2014, só tinha inglês. E aí a gente talvez não sabe inglês muito bem, queria ver e ficava naquela, quando é que vai, será que vai ter em português, né? Acho que quase um ano depois saiu, né, começou a sair mais idiomas, inclusive o português. E aí, às vezes, saía um vídeo por mês, demorava a sair um vídeo. Hoje, acho que toda semana, praticamente, sai um vídeo novo, né? Se os irmãos forem tentar baixar todos os vídeos do site, são mais de 1000 vídeos que tem, né? Será que a gente já conseguiu ver todos esses vídeos? Então, a gente vê como tem uma fartura de alimento espiritual. E os vídeos realmente facilitam muito, né? A gente gosta muito de assistir os vídeos. São vídeos que nos ensinam lições valiosas. Então, realmente é um recurso que o escravo proveu, que tem sido muito utilizado por nós, né? Nas reuniões, na pregação, para a nossa adoração em família, nosso estudo pessoal. Então, temos que valorizar mesmo essas ferramentas. Outras coisas que o escravo proveu também para nós são as nossas reuniões, como hoje, né? Nós temos reuniões no meio de semana, fim de semana. O escravo proveu também os congressos. Ficamos sempre nas expectativas, né? Os irmãos acabaram de ter o congresso recente, o amor nunca acaba. Já sabe a data do próximo, do ano que vem, né? Então sempre tem congressos internacionais ou especiais. Então a gente tem também essa fartura de alimento espiritual nos congressos e nas assembleias. Que provavelmente os irmãos ainda vão ter esse ano alguma assembleia, né? Então sempre tem o alimento espiritual provido para o escravo nesse sentido. E algo mais também que o escravo provê para nós, além disso tudo, e até me falaram que os irmãos vão ter já no mês que vem, dia 15 de outubro começa, né, a visita do superintendente de circuito. Então também é provido pelo escravo. Como é alegre a semana da visita, né? Como é encorajador ter o viajante na congregação, se ele for casado junto com a esposa, né? Fazendo os discursos, saindo com a gente no serviço de pregação, aqueles às vezes que levam eles para o almoço, para estudo bíblico, né? Pode então conversar, conhecer um pouco mais, ser encorajado, encorajar eles também. Então realmente é uma semana especial, né? A semana da visita. Então tudo isso é provido, não é à toa, né? Não é apenas uma rotina que nós temos que cumprir aquilo. Essa rotina mantém a gente afastado do mundo, né? A gente consegue nos guiar na verdade por causa dessa rotina. Mas, principalmente, ela nos mantém forte espiritualmente, né? Então, a gente tem que tirar proveito dessas ocasiões. A gente tem que dar valor a isso. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra se realmente dá valor a tudo que Jeová provê para nós? Exige, às vezes, ajustes e sacrifícios para que a gente possa aproveitar essa rotina espiritual, essas provisões espirituais que nós temos, né? Por exemplo, as publicações exigem, às vezes, sacrifício, ajuste da nossa parte para ler, estudar essas publicações. Nem todos nós temos bons hábitos de estudo, então às vezes a gente tem que mudar isso, né? Nos esforçar nisso para ler uma revista, para nos aprofundarmos no estudo de uma revista, de uma publicação. As reuniões. É difícil às vezes, né? Estar em todas as reuniões. É difícil por causa do serviço secular, por causa às vezes de uma doença, a saúde, né? A idade avançada. Às vezes pode ser que na família nem todo mundo é testemunho de Jeová, e aí não quer que você venha na reunião. O trânsito, às vezes, né? Trabalha longe, até que chega em casa, se arruma e vem para a reunião. Tudo isso não exige esforço, sacrifício para que a gente esteja aqui, não é? Mas vale a pena. As assembleias e congressos exigem esforço também. O dia que cai a assembleia ou congresso, às vezes é o dia que você trabalha, e aí você talvez vai ter que pedir para faltar aquele dia ou trabalhar um outro dia para que você não perca. O congresso, assistir os 3 dias do congresso, não perder a sexta-feira do congresso. A gente vê que muitos não vão na sexta-feira do congresso, porque a assistência à sexta-feira é bem menor, né? Então, muitas vezes é por causa disso, serviço secular. Exige, então,
fazer ajustes e sacrifícios nesse sentido para que a gente possa aproveitar essas provisões. Não é à toa que Jesus comparou o reino de Deus com um tesouro escondido, porque ele queria mostrar que exige esforço para que a gente tire proveito desse tesouro. Um tesouro escondido a gente se esforçaria em procurar. Exigiria sacrifício da nossa parte. A mesma coisa é a gente tirar proveito de tudo isso que é provido por Jeová através do escravo. Isso não é de hoje, né? A gente pensar, será que é hoje? Não é de hoje, sempre foi assim. Se os irmãos lembrarem da história dos israelitas lá no passado, Jeová deu para eles uma designação, uma obrigação, que os homens, eles tinham que 3 vezes por ano ir adorar a Jeová no templo. Só que nem todo mundo morava ali onde é o templo, né? É igual que os irmãos estão aqui, até o salão de assembleias, né? Os irmãos gastam, não sei, meia hora, 40 minutos mais ou menos, né? Mas imagina naquela época, né? Não tinha carro, não tinha nada disso, né? Era longe, às vezes, eles moravam longe, 3 dias andando, 4 dias andando, e os homens eram obrigados a ir 3 vezes por ano lá. As mulheres e as crianças não. Mas como era um arranjo espiritual, os chefes de família faziam questão de levar, né, as esposas e os filhos juntos. Só que a gente, quando vai para um congresso ou para uma assembleia, normalmente a gente não se preocupa com a nossa casa, né? A gente vai, a gente volta tranquilo que nossa casa vai estar tudo lá. A gente sabe que vive num mundo violento, que pode acontecer alguma coisa, mas normalmente a gente não tem muita preocupação, né? Mas naquela época, eles iam abandonar tudo, a cidade deles ia ficar deserta, não ia ter ninguém lá, e eles iam adorar a Jeová. E depois de sabe quantos dias voltar, né? E aí? Quem que ia cuidar daquilo tudo lá, né? Da criação deles, das coisas materiais deles, né? Que garantia que eles teriam que eles poderiam servir a Jeová lá, igual ele mandou, e voltar e estar tudo lá, do jeito que eles deixaram, né? Vamos ver qual que era a garantia? Êxodo 34, 24. Êxodo 34, 24. Êxodo 34, 24 diz assim: Pois expulsarei as nações de diante de vocês, e aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante Jeová, seu Deus. Quem que estava dando essa garantia? Jeová, né? Jeová falou com eles que ninguém ia cobiçar a terra deles quando eles subissem 3 vezes por ano para adorar a Ele. Jeová garantiu para eles: podem vir me adorar, não vai acontecer nada com a terra de vocês. Será que a Bíblia registra alguma vez que aconteceu algo com a terra deles ou com a criação dos israelitas? Não, nunca aconteceu. Eles confiavam em Jeová e cumpriam com o que Jeová falava. Então a gente pode trazer isso para a gente, né? Jeová designou a gente para vir para as reuniões. Será que a gente precisa ficar com medo do nosso serviço? Se a gente vai perder o nosso trabalho, se a gente vai conseguir o sustento? Jeová falou para a gente no congresso, sexta, sábado, domingo. Será que eu preciso ficar preocupado com o meu serviço sexta-feira? Eu não posso faltar porque eles vão me mandar embora. Como é que eu vou manter a minha família? Jeová não garantiu que se a gente colocar o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas? Então por que a gente se preocupa, né? É o normal nosso do ser humano ter essa preocupação, né? A gente fica com medo. Assim como os israelitas ficavam com medo, mas confiavam em Jeová. Obedeciam. E quando a gente obedece a Jeová, Jeová é justo, ele cumpre com o que ele prometeu para a gente. Só que nós temos que confiar. Só que essa confiança não vem do nada. Essa confiança, ela vem da nossa fé. E a nossa fé depende da nossa espiritualidade, que depende do nosso alimento espiritual. Então, se nós não temos uma boa rotina espiritual, se nós, assim como vimos no início, estamos apenas experimentando as coisas espirituais, é claro que a gente vai ficar com muito mais medo, né? Vai faltar confiança em Jeová para a gente obedecer aquilo que Ele pede para a gente. Por isso é tão importante a rotina espiritual. Por isso é importante a gente seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo, não é à toa. Ele priorizou a adoração de Jeová.
acima dos interesses dele, né? A gente pensar em tudo que Jesus poderia ter feito, na capacidade que ele tinha, né, de fazer as coisas, e ele não preocupou com isso, né? Ele abriu mão de tudo que ele poderia ter, sofreu o que sofreu, né, sem precisar, mas é porque ele queria obedecer a Jeová, era o que Jeová precisava que ele fizesse. Então nós queremos imitar Jesus, né, ter o alimento espiritual como uma coisa mais importante para a gente. E tirar proveito também das provisões espirituais que temos através da Bíblia. Outra coisa que vai nos ajudar também a dar valor ao que Jeová nos fornece é também não cair, às vezes, numa armadilha de criticar as coisas, né? Criticar o que acontece ou deixa de acontecer, reclamar das provisões espirituais que às vezes temos. Às vezes, né, a gente teve tantas mudanças recentes na organização de Jeová, né? Se for pegar 10 anos para trás, para ver o que mudou, é muita coisa, né? E provavelmente pode ser que mude muito mais coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não cair naquela armadilha de criticar ou reclamar dessas mudanças ou qualquer outra coisa que seja feita, né? Se a gente vê lá também no passado, em Números 21, 5 e 6, os israelitas reclamaram de Moisés e de Jeová. E Jeová não aprovou aquela atitude deles, tanto que ele mandou as serpentes venenosas naquela ocasião, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Já na era cristã, Diótrefes também, ele não aceitava a orientação dos apóstolos, criticava, não passava para a congregação, não achava que tinha que ser feito aquilo, e aí tinha mais problemas, né? Então, hoje, às vezes, a gente vai receber orientações, os anciãos recebem, às vezes, orientações através de cartas, passa para os irmãos. Na visita do viajante, às vezes, ele vem e passa orientações, passam coisas que têm que ser feitas, né? Então, nós temos que obedecer, nós temos que seguir essas orientações, não criticá-las, né? Achar que não serve para a gente ou para a nossa congregação especificamente. A gente não pode desenvolver esse tipo de conceito, né? Porque isso é uma armadilha. Isso vai fazer com que a gente não tire proveito do que Jeová está nos fornecendo. E mesmo que a gente talvez não entenda a princípio, depois a gente vai entender o porquê daquelas mudanças, daquelas orientações. Então precisamos estar atentos a essas coisas, né? E como nós já falamos também sobre os anciãos, que são pessoas imperfeitas, então assim, temos que tomar cuidado também nesse sentido, né? Às vezes não começar a desenvolver um espírito de crítica com os anciãos por causa das falhas deles. Temos que tentar ver além das imperfeições, porque são pessoas que estão cuidando da congregação e têm as suas falhas, sim, mas estão se esforçando também em fazer o melhor, né? Então temos que tomar cuidado para não fazer isso. Eles merecem nosso respeito. Nós temos que ser submissos e respeitar os anciãos da congregação, ter consideração por eles, né? Precisamos fazer isso. Eles desempenham um trabalho muito importante e desgastante para cuidar das ovelhas de Jeová, né? Então nós temos que reconhecer isso e demonstrar o devido respeito pelos anciãos. Temos que tomar cuidado também, irmãos, para não achar que Jeová provê alimento espiritual através de várias organizações. Nós vivemos num mundo que a informação hoje é muito fácil. A internet, né? Nós temos a internet na palma da mão, com celulares e outros dispositivos. Então, a gente pode pesquisar qualquer coisa, né? Então, a gente consegue ver qualquer tipo de informação, qualquer coisa. Mas o único meio que Jeová usa para prover o alimento espiritual é através do escravo. Não podemos achar que ele fornece isso através de várias organizações. Não existe isso. Não existe várias religiões aí fora provendo o alimento espiritual verdadeiro. Não tem, só existe uma, né? Só existe um meio que Jeová faz isso. Então, nós temos que tomar cuidado para não cair nos ensinamentos falsos ou errados que as organizações ou outras religiões aí fora estão passando, né? E é uma época que nós estamos passando que a gente vê muita informação sobre coisas diferentes acontecendo, né? O mundo está passando por uma mudança. E temos que tomar cuidado para não sermos enganados por essas mudanças e achar que não devemos seguir exatamente o que estamos aprendendo na organização de Jeová, né? Porque, na verdade, são métodos que Satanás usa para tentar nos desencaminhar mesmo. Nós vai precisar de muita coragem, muita fé da nossa parte, continuar firme, seguindo as orientações que recebemos do escravo e
deixar essas informações que estão acontecendo no mundo para lá, né? A gente sabe que no final vai acontecer exatamente aquilo que Jeová disse que vai acontecer. Então temos que seguir o único meio, o único método que Jeová usa, né? E para isso também é importante a gente continuar a nos associar junto com os irmãos. Quando foi dada aquela designação sobre nos reunirmos lá em Hebreus, capítulo 10, é para nos reunirmos como uma família. Nós temos que ser aqui, como uma família, né? Nos preocuparmos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros. É uma família mesmo. Não é apenas um grupo de pessoas que veio aqui hoje, assistiu uma reunião e vai embora e ninguém sabe nada de ninguém, né? Nós temos que estar unidos como uma família mesmo, nos preocuparmos. Porque é isso que vai nos ajudar também, nos fortalecer, para lidarmos com os desafios e tirar proveito do que Jeová tem provido para nós, né? Então, nunca deixe de se associar, né, com a sua família, que são os irmãos aqui da sua congregação, principalmente, né? Nossa família é mundial, mas principalmente a nossa congregação. Nós temos que estar muito próximos, achegados uns aos outros. Isso é muito importante para a nossa espiritualidade. Muito bem, irmãos. Então, nós vimos aqui um pouco sobre o que Jeová tem nos provido, né? Se nós estamos usando bem tudo que Jeová nos dá. E é um banquete que temos de Jeová, né? Às vezes não conseguimos tirar proveito de tudo. Mas a gente sempre pode analisar se a gente pode tirar mais proveito, ajudar outros a tirar mais proveito, né? Porque isso é muito importante para a nossa espiritualidade. Então é importante que a gente valorize o alimento que Jeová nos provê e aproveitar todas essas provisões que Jeová nos dá por meio da sua organização para fortalecer a nossa espiritualidade.